A nossa aula já vai começar. Mas se você gostaria de receber as minhas aulas gratuitas e outros benefícios diretamente na sua caixa de entrada, inscreva-se agora na nossa Alcateia Criativa. É grátis, não demora nem 10 segundos e o link está logo aqui embaixo. Agora, vamos à aula. Olá, eu sou Nano Fregonese e quero te dar as boas-vindas a mais uma das nossas aulas. E hoje a gente vai falar sobre o assunto do momento aí, né? O mundo inteiro está em polvorosa com a questão da inteligência artificial. Eu vou falar um pouquinho sobre a inteligência artificial em geral, mas mais especificamente sobre o Chat GPT ou Chat GPT, como estão chamando aqui no Brasil, e falar sobre o que isso significa para pessoas que trabalham com a escrita, para criativos, para escritores, para artistas, enfim, né, para quem é do nosso círculo, do nosso mundo. Será que esse chat, será que essa inteligência artificial é de fato uma ameaça para quem escreve, é uma ameaça para criativos, para contadores de histórias, ou isso é balela? Será que isso veio para ficar ou é modinha? A gente vai ver isso aqui no vídeo e eu também vou citar um pouquinho dos usos que o chat GPT tem para quem quer escrever melhor, né, para quem está travado, enfim, para quem quer entrar nessa da inteligência artificial. E olha só, eu vou começar surpreendendo você dizendo que o chat GPT me deu uma ideia de roteiro para essa aula. Então veja, se eu tivesse completamente sem saber o que fazer, né, sem inspiração, precisasse de ajuda para planejar essa aula, bastaria eu entrar lá, bastou eu entrar lá e perguntar para ele. Eu escrevi assim, tá? Crie um roteiro sobre o tema como escritores podem usar o chat GPT. Veja, uma linha, né? Aqui eu não trouxe definições, eu não alimentei ele com mais nada, só disse isso. E ele soltou o seguinte para mim: 6 pontos. Introdução, apresentação do tema, explicação sobre o que é o chat GPT, geração de ideias, mostrar como os escritores podem usar o chat GPT para gerar ideias criativas para histórias e personagens. 3. Escrita de diálogos, discutir como o chat GPT pode ser usado para escrever diálogos mais convincentes e realistas. 4. Melhoria da gramática e pontuação, explicar como o chat GPT pode ser usado para melhorar a gramática e pontuação de um texto. 5. Personalização e otimização, discutir como as técnicas de IA podem ser usadas para personalizar e otimizar o conteúdo para diferentes plataformas e públicos. 6. Conclusão, recapitular os principais benefícios do uso do chat GPT. Veja, parece bobinho, né? Só que se eu quiser, eu posso chegar aqui e pedir para ele, até vou fazer isso em tempo real. Desenvolva o ponto 4, tá? Eu posso perguntar para ele e ele vai me trazer questões sobre isso. Então veja só, o ponto 4 era melhoria da gramática e pontuação. Ele já começou a falar aqui, ó. O ChatGPT é treinado com milhões de exemplos de texto que o torna capaz de identificar e corrigir erros comuns de gramática e pontuação. Isso pode ser muito útil para... Enfim, ele está aqui escrevendo, explicando direitinho. Então, assim, não vou ser eu aqui, vou fazer o papel do ChatGPT e ficar te explicando coisinhas que basta você chegar lá e perguntar para ele vai te explicar melhor do que eu. Eu quero dar um enfoque mais humano para isso, porque pelo menos isso eu consigo fazer bem ainda, porque eu sou um humano, né? Ele não vence de mim nessa questão. E então eu vou te dar as minhas impressões sobre o que o ChatGPT representa para os escritores e vou falar um pouquinho sobre como eu usei as coisas que eu vi, como que ele pode ser útil. Veja só, essa ferramenta, tá? Ela é alimentada por textos da internet, enfim, ela faz pesquisas muito rápidas. Então, ela é uma técnica muito eficiente. Tá? Ela levanta informações, ela organiza questões de forma muito rápida, muito rápida. E então, o que eu vejo para o futuro é uma divisão entre tipos de escritores. Os escritores meramente técnicos, esses, eu lamento dizer,
mas vocês estão com os dias contados, tá? Eu dou aí 2, 3 anos, 5 anos no máximo para vocês terem sido completamente substituídos. E para o escritor técnico eu digo aquele que escreve, né, mecanicamente, não estou rebaixando aqui, mas escreve mecanicamente dentro de um objetivo. Então, por exemplo, eu tenho que fazer um post de blog sobre o assunto X para atrair, para gerar conteúdo, atrair atenção, ranquear em SEO, coisas do tipo, tá? Então esse texto que era feito basicamente com pesquisa, a gente pesquisava sobre o assunto, a gente estruturava ele dentro de uma estrutura de blog que é otimizada para esses objetivos e a gente tornava a leitura fluida, que é o objetivo do conteudista ali e tal. Esse escritor, ele já está sendo substituído pelo ChatGPT. Tá? Eu fui lá e eu pedi para ele escrever textos sobre escrita de ficção, dicas e coisas do tipo, e é absurdo, é muito melhor do que eu imaginei que seria, tá? E muito, muito rápido. Então, se você ganha a tua vida ou pensa em ganhar a vida com isso, cuidado, tá? Porque você pode sim, pode não, você vai ser substituído pelo ChatGPT. Mesma coisa para copywriters puramente técnicos, que fazem aquelas páginas de venda, aqueles posts de venda, somente em cima de gatilhos mentais, enfim, de estruturazinhas prontas já. Esses também estão com os dias contados, tá? Porque assim, não dá para competir, não dá para competir. No tempo que você faz uma página de vendas padrão, ele vai fazer 200, certo? E eu pedi para ele fazer algumas, testei, fui alimentando, e assim, não é uma página de vendas, não é um texto de vendas maravilhoso, que você fala assim, nossa, foi a melhor coisa que eu já vi. Só que ele é melhor do que eu imaginava. E o que é mais perigoso, ele é melhor do que a média dos escritores que eu vejo no mercado, certo? O que isso quer dizer? Que se você não tem grana nenhuma, se você é um empreendedor querendo contratar um copywriter, você não tem grana nenhuma ou muito pouco dinheiro, e você pensa, ok, eu arrisco com um copywriter que eu sei que não é tão bom, ou eu vou no ChatGPT, o cara vai no ChatGPT, o cara vai na inteligência artificial. Tá? E eu estou falando aqui só do ChatGPT, já tem outras inteligências artificiais mais específicas voltadas para texto, voltadas para copywriting, até mesmo voltadas para escrita de ficção, certo? E aí eu vou falar também da escrita de ficção. De todas as áreas que eu vi, essa ainda é a que ele está mais atrasado. Que a inteligência artificial está mais atrasada. E não é à toa. Embora ela possa te dar plots, tramas, estruturas, coisas do tipo, ela não tem a experiência humana para preencher esse todo. Embora, repito aqui, tá? Embora seja melhor do que eu imaginava, já está mais avançado do que eu imaginava, e isso vai continuar evoluindo. Assim, meus amigos, o que eu te disse, o que eu vou dizer, né? Eu falei sobre esse primeiro tipo de escritor, que é o técnico, que será substituído. Esse não tem jeito. Mas tem outro tipo de escritor, outro tipo de profissional da palavra, e acho que esse vai ficar. Mesmo com o ChatGPT aí, ele vai se manter no mercado, e mais que isso, ele vai se tornar mais e mais importante para o mercado. Que é o quê? É o cara cabeça. É o cara que imagina, que faz as perguntas certas, que faz os questionamentos certos, os levantamentos certos, que organiza tudo. Então, vamos fazer o seguinte, imagina que a gente tem uma orquestra aqui e que a gente precisa, nosso objetivo é encantar a nossa audiência com músicas maravilhosas, tá? Se você é um membro da orquestra, se você é apenas um músico que vai, né, repetir aquela música, tocar a perfeição que seja, mas vai ser um técnico da música, você já está sendo substituído pela inteligência artificial. O que a inteligência artificial ainda não consegue substituir à perfeição? O maestro. Esse ela não consegue substituir. Aquele que sente a questão, que sente o público, que sabe coordenar
todos esses pequenos técnicos ali para a gente conseguir entregar uma obra de arte de fato. Então, o maestro vai ser necessário. O maestro vai se beneficiar do ChatGPT. O maestro não será substituído por inteligência artificial. Então, assim, se você é um escritor de ficção, por exemplo, e quer chegar lá e pedir para o ChatGPT escrever um livro para você, ele até consegue hoje. Ele até consegue. Você vai ter que ter muita troca com ele, vai ter que continuar perguntando coisas e, né, dando inputs para ele, mas ele até consegue. Esse livro é maravilhoso? Não. Não. Então o ChatGPT funciona assim como um ghostwriter ruim, digamos assim, tá? Ruim para médio. Agora, se você é um escritor que você tem o aspecto da escrita contigo já, interna, você escreve pra caramba, você reflete, você pensa, você vai fundo, né? Você tem profundidade, aí o ChatGPT ele pode ser visto como um assessor de escrita para você. E aí sim está a verdadeira força da inteligência artificial para escritores. Porque ele pode pesquisar sobre temas, ele pode organizar temas, ele pode te sugerir caminhos, certo? Então, vamos para exemplos que fica mais fácil. Eu estava brincando com ele aqui e eu pedi para ele desenvolver uma história com base no que uma ideia que eu tinha na cabeça, que era sobre o personagem bíblico Caim, quando ele é expulso do paraíso, o que acontece com ele. Era uma história que eu imaginava aqui de fantasia primal, pesada, adulta, etc. E eu pedi para ele escrever, assim, eu dei uma linha para ele e falei para ele escrever a história. E colocou ali, deu 3, 4 parágrafos de um resumo, um tanto quanto genérico, que você vê, assim, que é a sinopse de várias histórias de fantasia. Só que ele trouxe ainda alguns elementos legais. Mas aí, assim, olha só. Aí depois eu comecei a brincar com ele. Daí eu coloquei assim, escreva o primeiro capítulo de um livro de ficção sombria que tem um total de 50 capítulos e mostra a história de Caim, o personagem bíblico, após ele ser expulso do Jardim do Éden. Essa história deve abordar a ida de Caim até a terra de Nod e mostrar uma ambientação desértica perigosa, obscura, primal e com a presença de demônios e criaturas assustadoras saídas da mitologia do Velho Testamento. Então assim, eu já desenvolvi um pouco mais. Aí ele me deu um capítulo de 4 parágrafos aqui, mas que já ficou um pouquinho mais próximo do que eu queria. Ele disse: Caim saiu do jardim do Éden com o peso da maldição do Senhor sobre seus ombros. Ele caminhou por dias e dias, sem parar, sem descansar. O sol quente do deserto batia em sua pele, mas ele não sentia dor. A única coisa que sentia era a raiva e a amargura crescendo dentro dele, como uma chama que nunca se apagaria. Ele havia matado seu próprio irmão, Abel, e fora expulso do paraíso como castigo. Agora ele estava condenado a vagar pelo mundo, sem nunca mais poder voltar para o lugar de onde viera. A terra de Nod, onde ele havia sido banido, era um lugar desolado e perigoso, cheio de demônios e criaturas assustadoras. Era um lugar onde a vida não valia nada e a morte podia vir a qualquer momento. Caim não tinha medo dos seres que habitavam lá, pois ele era forte e corajoso. Havia sido criado para governar a terra, e agora ele faria isso, mesmo que fosse sozinho. Ele não precisaria de nenhum irmão, nenhum amigo, nenhum amor. Ele só precisaria de si mesmo e da sua fúria. Ele caminhou pelo deserto, sem rumo, sem destino. O sol brilhava no céu, mas ele não sentia sua luz. Ele só sentia a escuridão que havia dentro dele, crescendo cada vez mais. Ele sabia que nunca mais seria o mesmo. Nunca mais voltaria a ser o irmão amoroso e bondoso que fora antes. Ele havia se tornado algo diferente, algo mais sombrio, mais perigoso, mais mortal. Ele era Caim, o primeiro homicida da história. Ele era a maldição do Senhor, e ele usaria essa maldição para governar a terra de Nod. Esse foi o primeiro capítulo. Veja, é um capítulo médio, ok, né? É uma introdução, mas é muito melhor do que eu imaginava. E para um escritor que está perdido, que está precisando de um retorno e tudo mais, o ChatGPT ele pode servir como um estímulo, como uma fonte de inspiração para te destravar, coisas do tipo. Eu continuei brincando. Aqui eu não vou falar de todos os detalhes, porque senão essa aula ia ter 2 horas, mas eu continuei brincando com ele, e quanto mais eu o alimentava, e melhor eu definia os rumos dele, né, melhor era o resultado. Então, assim,
eu comecei a alimentá-lo com o tipo de estrutura que eu queria. Falar sobre a divisão de capítulos. Falar sobre os pontos de trama que eu queria, de tensão. Aí eu comecei a listar esses capítulos e falar o que aconteceria em cada capítulo. Tá? E aí ele começou a entender cada vez mais e melhorar cada vez mais essa entrega. Volto a dizer, ele não vai escrever um livro para você. Ainda não. Tá? Mas ele está cada vez mais se aproximando de te ajudar a entregar uma primeira versão. De te ajudar ali a desenvolver, a soltar aquilo que muitos escritores, né, têm dificuldade, soltar a primeira ideia na página. Isso ele ajuda. Contudo, eu quero alertar para certas circunstâncias que eu acho perigosas. Há sim o perigo de escritores ficarem dependentes do ChatGPT, porque é muito mais fácil, tá? Há sim o perigo de você ficar dependente. E isso vai começar, se isso acontecer, isso vai começar a minar a tua criatividade. Você vai esquecer como faz as coisas, você vai esquecer como escreve uma história, como imagina uma história, como se sente uma história na cabeça antes de botar para fora. Isso é muito perigoso, tá? Isso é muito perigoso. No momento que você se tornar dependente disso, você não vai ser mais um maestro. Você vai ficando mais perto de ser apenas uma engrenagem, tá? Apenas aquele escritor técnico que eu disse agora há pouco. Então, cuidado. Vale ressaltar que eu recebi alguns comentários das pessoas, né, dizendo, eu sou contra isso, eu sou contra, eu sou contra. E veja, não é uma questão de ser a favor ou contra. É uma questão disso que isso já está acontecendo. Não vai ter como parar. A gente pode lutar por um tempo, brigar e buscar legislações, enfim, tudo isso vai acontecer. Mas isso daqui é algo que, para mim, na minha opinião, vai mudar o mundo de forma muito mais intensa do que as redes sociais mudaram, por exemplo. Isso daqui já está rolando, isso aqui é uma realidade. E está apenas engatinhando. O que vai acontecer nos próximos 5 anos eu não sou nem capaz de imaginar. Então, não interessa se nós somos contra ou a favor. Não dá para você, né, lutar contra a realidade. Não dá para você impedir o rumo da caminhada humana ao progresso, né? Para o bem ou para o mal. E o que a gente pode fazer é se adaptar a isso, é aprender como usar isso. Por isso que eu quis fazer essa aula, para te dizer desde já, não seja um escritor técnico. Se você é um escritor técnico, se transforme o mais rápido possível em um escritor maestro, tá? E como que você faz isso? Desenvolvendo a tua sensibilidade narrativa, teu aspecto artístico, teu aspecto humano, porque isso ele não consegue pegar, tá? E sim, estudando, se aprimorando cada vez mais para você saber, tá? Saber usar, saber formatar a inteligência artificial para que ela te entregue aquilo que você procura. Eu fiz alguns testes com textos, com questões mais técnicas sobre o meu trabalho de copywriter e de branding, usando o ChatGPT. O que eu fazia? Eu fiz toda a parte humana, toda a parte sensível, digamos assim, sozinho. Aí eu comecei a alimentá-lo com essas informações e pedi para que ele me desse as partes técnicas. Então, por exemplo, pesquisa de palavra-chave, tá? Pesquisa de termos relacionados a uma marca, a uma sensação que eu quero passar com a marca. Antes eu demorava um dia fazendo isso, 2 dias, pesquisando manualmente, indo no Google, buscando termos, pegando imagens, e aí vendo onde é que essas imagens estavam linkadas e assim ia. Com o ChatGPT, eu fiz isso com algumas palavras, instruí ele muito bem, instruí sobre a marca, instruí sobre tom de voz, instruí sobre posicionamento, e aí eu pedi que ele me desse essas palavras, e ele me deu em 10 segundos. Aí eu refinei um pouco essa lista e pedi para que ele me desse com base nessa lista refinada, e ele me deu novamente em 10 segundos. Tá? Então, assim, em pouco tempo, eu fiz um trabalho que me levaria dias, certo? Mas veja, eu só consegui fazer isso a contento, de forma não genérica, porque eu sabia muito bem antes como formatá-lo. Eu tinha todo o conhecimento antes, tá? Todo o estudo humano antes. A meu ver, essa é a forma que você tem de usar o ChatGPT corretamente, tá? Por quê? Porque eu tenho certeza que o que vai acontecer daqui a pouco nós seremos inundados por textos, que todo mundo vai se achar redator, vai se achar copywriter e tal, vai ser inundado por textos médios,
que nem sempre estarão corretos, até em questão de informação, porque ele mesmo avisa que ele não é 100%. E aí isso vai dar uma balançada no mercado em algum momento, e as pessoas que souberem usar o ChatGPT somando com o seu lado humano, essas sim vão valer bastante. Essas sim não serão substituídas, inclusive poderão mudar de vida até financeiramente, tá? Em termos de negócios, graças ao ChatGPT. Mas, tá? Eu vou falar isso de novo, não tem quantas vezes eu posso falar isso assim hoje, o suficiente, que é, por favor, não se torne um escritor técnico. Fuja de ser apenas um escritor técnico nesse momento. E se você não é técnico e vai usar o ChatGPT, cuidado para acabar não se tornando técnico, porque aí você ficará obsoleto, tá? A experiência humana é o que sempre vai nos diferenciar da inteligência artificial. Nós somos, todos nós, únicos. E é por isso que eu amo tanto a escrita, as histórias. Quando a gente conta uma história da maneira como ela deve ser contada, a gente está jogando para o mundo algo que não existia no mundo antes, que é a sua visão única sobre a experiência humana. Cada um de nós tem uma série de pensamentos, reflexões, emoções, sentimentos, enfim, né? Tem uma visão única sobre a vida. Quando a gente externiza isso, seja num texto de não ficção ou num texto de ficção, o que você está dando para o mundo de presente é o que mais ninguém tem, que é a sua unicidade, é a sua alma, é aquilo que te torna uma pessoa, tá? Isso a máquina não consegue. Ela vai melhorar em imitar, mas ela nunca vai criar algo original, tá? Então, se você abrir mão disso na tua escrita, você estará fadado a ser esquecido. Olha, a inteligência artificial veio e é engraçado, porque, a meu ver, ela mostra o quão importante é e será ainda mais o aspecto humano, tá bom? Ela nunca vai conseguir, tá, escrever o que um Tolstói escrevia, escrever o que o Tolkien escrevia, escrever o que o Stephen King escreve, tá? Porque essas coisas estão pautadas na experiência humana, no que esses autores viram, viveram, sentiram, pensaram. Quando aquilo estava até aqui, eles tinham que colocar para fora, na página. Então a humanidade deles transbordou. A questão técnica é importante? Claro que é. Mas ela, se a gente está vendo, ela está ficando, está vindo cada vez mais, está sendo tomada à perfeição pelas inteligências artificiais. A questão humana não. Então, gente, o que eu posso te dizer é: trabalhe o mais rápido possível para se aprimorar como escritor, para ter um domínio técnico para saber o que pedir para essas ferramentas, ter um domínio estratégico para saber como organizar esses pedidos para a ferramenta, mas não abra mão da sua experiência humana. Mais do que nunca, no nosso caso, escrever é viver, certo? Escrever se torna muito mais próximo da experiência de vida. Porque se não for isso, meu amigo, aí você não precisa mais estar aí fazendo o teu trabalho, você não precisa estar aí debruçado sobre a página, tá? Porque o ChatGPT resolve a questão em 2 segundos. Esse é um tema complexo, amplo, tem muito mais assunto. Dá pra gente gastar uma aula só para falar sobre como usar o ChatGPT para melhorar diálogos, como usá-lo para acabar com o bloqueio criativo, como usá-lo para estruturar uma história, enfim, dá pra gente falar sobre muitos temas. Então, até eu quero um retorno teu, me diga, comente para mim se você quer aulas mais específicas sobre isso para que eu possa desenvolvê-las. Mas nesse primeiro momento, né, embora ele tenha me dado um roteiro, eu resolvi seguir a minha humanidade e falar sobre as coisas que eu acho que são mais importantes para você como escritor. Legal? O que eu posso te dizer agora é: vai lá, experimenta o ChatGPT, veja com os seus próprios olhos, tá? Veja com os seus próprios olhos, aprenda sobre isso,
Aprenda a usar isso para que isso não venha usar você depois, mas não abra mão daquilo que te torna humano. Não abra mão da sua experiência única, da sua visão única do mundo. E lembre, escrever é viver. Um abraço e até a próxima aula. E aí, gostou da aula? Ela vai ficar disponível por aqui por mais alguns dias. Agora, se você deseja ter acesso irrestrito a essa aula e mais outras centenas de conteúdos sobre mindset e vida criativa, escrita e storytelling, então você precisa conhecer a Escola Escrever Viver, a nossa escola online. Desce aqui a sua tela que você vai poder saber um pouquinho mais sobre ela e ainda garantir um benefício especial único. Aproveite e até a próxima!